E você acaba de aterrissar no canal Guto Palmer, seja muito bem-vindo, bem-vinda. O canal fala sobre viagem, passeio, dicas e curiosidades de turismo e muito mais. Em novembro de 2019 eu fiz uma viagem, uma Eurotrip, passando por dois países, os escolhidos foram Alemanha e França, e na viagem eu passei por algumas situações, umas não tão legais, outras curiosas, que eu achei importante trazer aqui para vocês. Então, dentre diversas situações que passamos, trouxe 5 para vocês. Mas antes de eu contar para vocês, eu vou pedir para você deixar o seu joinha e compartilhar com quem sonha ou está planejando viajar para a Europa. Dito isso, vamos então para as 5 situações. Que eu passei foi a que não depende de mim. Pegamos o voo no Galeão para Frankfurt e Frankfurt nós iríamos para o aeroporto de Tegel, que é o aeroporto de Berlim. Ou seja, do Brasil até Frankfurt seria um voo de 12 horas e depois nós pegaríamos um outro voo de Frankfurt para Berlim, o aeroporto de Tegel, 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 30, eu não lembro ao certo. Chegamos para fazer o nosso check-in, fomos informados de que o nosso voo de Frankfurt para Berlim havia sido cancelado. Acontece do voo ser cancelado, mas o que houve a partir daí foi um grande desrespeito, né? Eles não remarcaram outro voo, uma empresa parceira, ou contrataram outro assento de uma outra empresa pra gente. O que eles fizeram foi nos dar um bilhete de trem de Frankfurt para Berlim, ou seja, mais de 6 horas de viagem, mais de 6 horas de trem. E a funcionária do check-in nos falou que infelizmente não tinha o que fazer, porque os funcionários estavam em greve, a maior parte, segundo ela. Ela falou, depois vocês recorrem às autoridades lá alemãs, às autoridades do Brasil, para tentar receber o ressarcimento do voo, né? Do tempo também perdido, porque nós perdemos muito tempo. O voo que levaria 1 hora e 30 minutos, 1 hora e 40, eu não lembro ao certo, levou uma viagem de trem de 6 horas, mais de 6 horas. Então, depois de 11 horas de voo, chegamos a Frankfurt. Extremamente cansados, fomos procurar a supervisão, né, porque é uma empresa alemã, para quem não sabe. Nós tentamos recorrer a um supervisor, a um gerente lá, alguém que poderia nos ajudar ali naquele momento. Ele disse que infelizmente não podia ajudar. O tratamento nesse sentido deixou muito a desejar, né? Eles não tentaram nos ajudar em nenhum sentido. Esse é o ticket, você vai ter que se virar com as 6 horas de viagem até Berlim, e é isso. Ficamos em torno de 10 a 20 minutos até que o trem chegasse, né, o famoso ACE. O trem de alta velocidade lá, que não chega a ser um trem-bala, passou dos 260 km para mim, né? E foi uma viagem extremamente cansativa, porque não tinha bancos disponíveis, eu tive que sentar no chão, o voo, apesar de confortável, né? Um voo, o espaço ali ele é reduzido, e graças a Deus foram 6 horas nessa posição. E esse foi o primeiro perrengue, é algo que não depende da gente, é algo que não dependeu de mim, né? Foi um erro da falta de atenção para com o cliente, né? Tentaram nos ajudar de nenhuma forma, é isso, e se vira. E foi o que aconteceu. Na Polícia Federal, o policial federal lhe pergunta, né? Ele quer saber tudo. O que você está fazendo, para onde você vai se você hospedar, você apresenta a carta convite, tem o número da pessoa. Se ele suspeitar de qualquer coisinha, ele vai ligar para a pessoa para saber se está tudo certinho, né? Se realmente eu estou falando a verdade. E o acontecimento foi que quando ele perguntou quanto eu tinha levado, por quê, gente? O que acontece? Nós tínhamos transferido o dinheiro para uma amiga nossa que ela é brasileira, ela mora lá. Então nós tínhamos transferido o dinheiro para ela, uma conta brasileira, que chegando lá em Berlim, ela iria nos dar esse dinheiro, né? Iria nos dar esse valor em euro pra gente. A gente fez esse câmbio com ela, né? Estávamos na carteira com apenas 180 euros, 2 pessoas com 180 euros. Ele estranhou aquilo, por que você está trazendo tão pouco dinheiro? E a gente tentando explicar que a nossa amiga fez o câmbio, que nós não estaríamos só com aquele dinheiro. E mesmo assim ele não estava acreditando na gente, só 2 pessoas com 180 euros lá para ficar 20 dias, eram 20 dias de viagem. Ele falou, não, isso é impossível, para 20 dias, 180 euros para 2 pessoas? Não dá. E realmente não dá, hein? Então nós mostramos também cartão de crédito internacional, né? Cartão nós iríamos utilizar lá, e mesmo assim ele ainda estava com um pouco de dúvida com o que a gente estava falando, que aquele inglês falho, com 180 euros, 2 pessoas,
É estranho, né? Então foi quando eu tive a ideia, por favor, liga para essa nossa amiga que ela é alemã. Então liga para ela que ela vai saber te explicar. E ele meio na má vontade e tal, quase negando a nossa entrada, ele ligou para ela. Ela explicou tudo o que já tínhamos explicado, eu só preciso ela explicar para ele poder dar o tão sonhado carimbo. Então nós conseguimos entrar depois de ter passado por esse aperto aí na inspeção, né? A quantidade de euro que você está levando tem que coincidir com a quantidade de dias que você vai ficar, né? Não adianta levar pouco dinheiro e ficar muitos dias, que era o nosso caso. Então quase fomos barrados. A segunda coisa que aconteceu com a gente, né, que espero que não aconteça com você, em Berlim todo o transporte público é exatamente assim. Você compra o ticket, é um papelzinho, você tem que validá-lo no próprio terminal, ou seja, é um terminal como se fosse um caixa eletrônico, onde sai esse ticket e logo ao lado, ali mesmo, você tem que validar, vem um registro do dia e a hora da compra, né? Quando você validou isso daí. Sem esse carimbinho, você está irregular no transporte. Você tem o ticket, mas não validou, está irregular, né? Então nós pegamos o metrô em Berlim, estávamos andando com o ticket sem ser validado. Infelizmente nós fomos parados por um fiscal alemão. Ele olhou pra gente, é aleatório, gente, ele não vai em todo mundo, é aleatório. Ele vai nas pessoas certas, em sua maioria eu acho que turista. Ele olhou pra gente, de alguma forma percebeu, explicou mais ou menos ali dentro do próprio metrô e nos convidou a se retirar, né, do metrô junto com ele. Foi bem grosso com a gente, falou, você vai ter que pagar 60 euros você de multa, né, por não ter validado, então fica atento, se você não validar você pode pagar 60 euros de multa. Então ele ia nos aplicar multa, ele falou, você vai pagar 60 euros e você vai pagar 60 euros. Nós nem tínhamos aquilo ali no bolso, né? Ele pediu meu passaporte, né, para olhar ali os meus dados, eu peguei o passaporte. E a minha sorte é que dentro do passaporte tinha outros 4 tickets, né, de outros dias. Ou seja, ele percebeu que nós estávamos comprando, que não foi realmente na maldade. Nós estávamos comprando o ticket e não sabíamos que precisava validar. Então ele viu que no meu passaporte tinha diversos tickets de outros dias que passeamos pela cidade. Ele percebeu que tinha outros tickets ali que não foi na maldade, foi falta de atenção mesmo, nós não sabíamos. Ele começou a nos tratar um pouco melhor. Então ele explicou que não iria nos cobrar a multa, né? Mas que nós teríamos que comprar o ticket e validar ali na frente dele. Muito importante que assim que você comprar o ticket, que você o valide, né? No próprio terminal de compra você tem que validar. Sem isso você corre o risco de pagar uma multa de 60 Então, depois da Alemanha, depois de Berlim, nós passamos 3 dias, foram 17 dias em Berlim e 3 dias em Paris. Ou seja, foram 3 dias e 2 noites em Paris, e lá realmente a situação é bem complicada. No aeroporto nós pegamos um trem, descemos numa estação em frente, né, bem próximo à Torre Eiffel. Estava chovendo, muito frio, temperatura negativa. Nós fomos abordados por um ambulante ali que estava vendendo guarda-chuva. E ele falou, são 20 euros cada guarda-chuva. Surreal, né? Não tinha como a gente pagar 40 euros, né? Porque éramos em 2, por um guarda-chuva pequeno, guarda-chuva que a gente via que não era de boa qualidade, né? E nós recusamos, falamos, não, muito obrigado. Ele falou, não, calma aí, vocês são de onde? Aí nós falamos, somos do Brasil, né? E ele falou, que bom, eu falo português. Ele em português falando pra gente 8 euros os 2 guarda-chuvas. Então nós compramos 2 guarda-chuvas por 8 euros. Ou seja, se a gente não tivesse dito não, obrigado, ele iria nos vender 2 guarda-chuvas por 40 euros. Então você tem que se atentar a quando você for abordado, se você realmente precisa daquele item, você quer aquele item, chora mesmo, negocia aquele item ali, porque eles têm como diminuir. Se não diminuir, você procura outro. Não compre de primeira, sim, primeira oferta. E não vai bônus também em Paris, gente, que essa é muito importante, uma das mais importantes. Nos pontos turísticos de Paris, você vai ser abordado o tempo todo por ambulante e por pessoas que vão querer te dar golpe. O famoso golpe da prancheta, dentre outros, né? O que é o golpe da prancheta? Uma delas chega, você tá com a mochila, qualquer coisa nas costas, né? Normalmente os turistas são assim, elas chegam com uma prancheta dizendo sobre um abaixo-assinado, que a sua assinatura vai ajudar a salvar algumas crianças, seja lá o que for, enquanto a sua atenção tá ali na prancheta, a outra tá pegando os seus itens no seu bolso, na sua mochila, e você nem tá percebendo. Só percebe depois e nem sabe como foi, onde foi, né? Então, se você for abordado por essas mulheres, a dica é você falar qualquer língua, inventa qualquer coisa e bola ali.
Se você falar, não, eu falo português, elas vão falar em português com você, em inglês, ela vai falar inglês com você. Então inventa ali naquele momento a sua língua, foi o que fizemos, porque nós já sabíamos que seríamos abordados. Então, fale qualquer idioma que não existe. Até em Klingon elas conseguem se comunicar, né? Então, esse foi um item bônus, né? Então, o quarto item que aconteceu com a gente também foi na França, né? Também foi na França e até algo que você pudesse atentar. Isso foi na segunda noite, nós estávamos extremamente famintos, né? Depois de diversas fotos ali na Torre Eiffel, e resolvemos comer num restaurante em frente ali, para quem conhece, para quem já foi, o Trocadero, né? O Trocadeiro, que é o ponto onde você consegue tirar a foto, a melhor foto da torre, né? Da Torre Eiffel. Então nós resolvemos comer ali, ou seja, já começamos mal, porque você não pode comer em ponto bem próximo a pontos turísticos, em restaurantes próximos a ponto turístico, porque ali é muito mais caro. Nós pagamos 40 euros cada prato. Foi muito caro e o tratamento é péssimo. Então nós chegamos, né, eram pratos com nomes diferentes, né? Não tem esse paladar requintado, né? Sofisticado. Então não estava entendendo muito, estava um pouco na dúvida, questionando ele. Ele começou a ser grosso comigo assim do nada, né? Escolhe logo, é isso, são essas opções, se você quiser tem isso, é realmente bem grosso. Ele realmente foi bem grosso com a gente. E aqui no Brasil o garçom quase te pega no colo, né? E no meio, né, do meu pedido, eu vi que tinha um símbolozinho do Wi-Fi na mesa, eu olhei pra ele e falei assim, só pode por gentileza me dar a senha do Wi-Fi? Ele escolhe primeiro, depois você se preocupa com o Wi-Fi. Até comecei a reclamar, mas eu já tinha visto alguns vídeos de que eles eram assim, de que eles não gostam de se comunicar em inglês, de que eles acham que você tem que saber se comunicar em francês, se vira. Basicamente isso. Começamos a ser bem tratados, né, por um dos garçons. Quando viu que nós éramos brasileiros, nos abordou e falou que ele falava português, que ele já tinha ido ao Rio, né, tinha visitado o Rio, amava o Brasil e falava português. Então esse nos tratou bem. A última situação que nós passamos na Europa também foi na França. Estávamos parados, olhando o mapa ferroviário ali, para tentar entender onde a gente pegaria para ir para determinado lugar, para sair da estação, enfim. Tinha um rapaz que estava muito próximo da gente, mas continuamos, né, não maldamos. Pra gente, a Europa, né, segura por um todo e problema só tem no Brasil, né? Enfim, eu estava com a mochila, né? A minha mochila, ela tem algumas cordas, digamos assim, e uma dessas cordas prendeu no cinto desse homem. Ele estava com muitas aulas, nós estávamos com muita sorte, né? Quando eu mexi a mochila, eu tive dificuldade, porque prendeu no cinto dele, ele estava com a mão mesmo dentro da mochila, né? Numa parte que é aberta, não tinha nada ali, que bom, mas ele estava com a mão ali. Ele foi embora como se nada tivesse acontecido. Eu já tinha sido alertado dos pickpocket, né? Que são os furtadores, né? Os que roubam os nossos itens sem que a gente saiba. Então, roubo, assalto, furto, não tem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. São esses 5 itens que aconteceu comigo na minha viagem. Espero que isso te ajude de alguma forma. Então, se você gostou, mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal. Obrigado por você ter chegado até aqui, né? Então agora é hora de decolar. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Então, e é isso, né?